Eu sei, chega um momento da nossa vida que a gente já não quer mais viver no automático. Se esse momento chegou pra ti e esse vídeo apareceu, fica que a gente vai conversar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre 5 hábitos que mudaram a minha vida. São pequenos hábitos simples, mas que eles trazem consigo uma avalanche positiva em todas as outras áreas. Eles refletem em outros aspectos da nossa vida, fazendo com que a gente tenha um progresso constante por pequenas mudanças todos os dias. Se tu gosta de desenvolvimento pessoal, eu também recomendo que se inscreva no canal, que toda semana tem conteúdo legal por aqui. Esses hábitos, eles são chamados de hábitos angulares. Isso porque é como se fosse literalmente uma pedra angular de um arco. Eles geram uma sustentação e um gatilho para os outros hábitos, que são uma consequência positiva desses pequenos. O último hábito é o mais importante e eu vou deixar para o final do vídeo para vocês acompanharem comigo. Vamos lá? O primeiro hábito é um hábito super simples, mas ele tem um efeito muito grande na alimentação e na saúde. Ele é um hábito da manhã. Eu não vou entrar agora aí para falar de horários, né? O horário que se acorda, isso também é muito importante, mas é sobre o que se faz ao acordar. O primeiro ponto é acordar e não desjejuar assim que acorda. Tomar água. O que isso significa? Por exemplo, eu tomo geralmente 1 litro, 1,5 litro de água antes de desjejuar, né? De fazer minha primeira refeição, que seria o café da manhã. Nesse meio tempo, eu sinto como se eu limpasse meu organismo. A água, ela vai acordando meus órgãos. De hábito não é algo que eu tirei da minha cabeça, ele faz muito sentido. Além dele reidratar o nosso corpo, que desidrata enquanto a gente dorme, ele também vai estimular o nosso metabolismo, vai melhorar a nossa digestão e o nosso intestino. Ou seja, ele vai literalmente preparar o nosso corpo para receber o alimento de café da manhã. Eu fico muito, muito mal quando eu preciso acordar rápido, né? Acordar ali correndo e já comer algo para sair. Então eu sempre priorizo fazer esse pequeno ritual de acordar com calma, tomar ali minha água enquanto eu me arrumo, enquanto eu lavo meu rosto, enquanto eu faço as coisas, e só depois tomar o meu café da manhã com calma. E por que que isso é um hábito angular? Por que que isso gera gatilho para outros hábitos? Porque depois de tu fazer esse processo todo, não vai querer colocar qualquer alimento para dentro do teu corpo. É realmente dá uma sensação de limpeza, uma sensação de bem-estar quando a gente faz isso. O nosso café da manhã ele se torna mais saboroso. Então, para seguir este ritual, geralmente a gente para um tempinho para preparar ali um café da manhã com mais calma. Entre outros benefícios desses que eu comentei, tomar água em jejum faz muito, muito bem. E esperar ali em torno de 1 hora e pouquinho para de fato de jejuar. O segundo hábito é um hábito também super simples de implementar na nossa rotina, mas que às vezes a gente não se dá conta que não tê-lo é tão danoso para o nosso dia a dia, para a nossa saúde, para o nosso psicológico, para o cognitivo, enfim, que é o hábito de abandonar ou pelo menos tentar diminuir o uso de telas antes de dormir. Eu comecei a perceber isso, não dava muita bola, tentava fazer um pouco de higiene do sono, mas depois que a gente é mãe, depois que eu fui mãe com a maternidade, a minha rotina ficou super bagunçada. A gente acorda ali várias vezes durante a noite. Eu não sabia que esse pequeno hábito poderia mudar tanto a qualidade do meu sono. Eu comecei a perceber isso quando eu comecei a usar esse relógio, que é o Garmin. Ele faz o monitoramento do sono. E eu comecei a perceber que de todas as fases do meu sono, a que estava desregulada era a fase REM, que é a fase de sono que a gente tem um total relaxamento muscular e uma intensa atividade cerebral, que é quando a gente sonha. E essa fase também é responsável pelo nosso cognitivo, pela parte de aprendizado e tudo mais. E estava péssima. Eu pensei que, né, e faz também sentido que fosse pelo meu sono ser fragmentado, eu não conseguia chegar muito bem nesse estágio. Mas, de qualquer forma, eu quis adotar o método de tentar abandonar totalmente as telas ali umas 2 horas antes de dormir, pra ver se melhorava. E realmente melhorou muito essa fase do meu sono. Hoje em dia já tá, né, segundo as estatísticas do relógio, já tá praticamente regulado as fases do sono. Por que que esse hábito ele é transformador em outras coisas? Porque simplesmente é muito bom parar para pensar, sem ter afazeres, sem conversar com ninguém, simplesmente parar e ouvir a própria mente, né? Deitar na cama e não ter nada para fazer. Só ficar ali pensando, refletindo sobre o dia, pensando em coisas boas, agradecendo,
ou às vezes não pensando em nada mesmo, né? Uma atenção plena, tentando meditar, enfim. Isso é muito importante para nossa organização, para o psicológico, né? Para o nosso mental, desligar de fato. Não dormir, mas estar ali pensando mesmo, simplesmente atendendo às demandas da própria mente com total atenção, digamos assim. Então eu considero que esse hábito mudou muito a minha rotina, fora que mudou também a qualidade do meu sono. Né? Eu tenho mais disposição, o meu cognitivo melhorou bastante, eu me sinto mais produtiva depois de ter adotado este hábito. E também, justamente por parar um pouco para pensar antes de dormir, fazer um exame de consciência ali do meu dia, do que deu certo, o que não deu, o que eu posso melhorar. Todas essas coisas ajudaram e muito no meu dia a dia. O terceiro hábito é um hábito que eu tenho desde muito nova, que é o hábito de ter uma agenda, um planner, um caderno, sei lá, qualquer coisa que você possa pegar a caneta e escrever sobre o seu dia, a rotina, fazer um planejamento, reflexão, agradecer. Isso é muito, muito importante. Desde muito nova eu sempre tive planner e eu gostava de usar tipo um diário. Anotar ali os meus compromissos do dia, né? Na época nem tinha muito compromisso, mas fazer como um rastreador mesmo, né? No início do mês eu fazia um planejamento do que eu esperava, o que eu queria melhorar na minha vida e distribuía isso ali ao longo dos dias e ia monitorando. O que faz total sentido hoje em dia, a gente sabe que esse tipo de rastreador de hábitos, planejamento mesmo, né? Existe tantos planners legais no mercado, eu uso o meu constantemente, servem muito para isso. Um ótimo meio para se organizar, não só a nossa rotina concreta, quanto o mental. Eu gosto muito de dividir o meu planner em duas áreas, né? Ali eu costumo colocar as tarefas do meu dia, que são, enfim, os hábitos que eu tenho, né? Que eu procuro fazer, por exemplo, sei lá, tomar quantidade de água, treinar, fazer alguns afazeres ali específicos, né? Da minha rotina. E também a parte mental, que é organizar os meus pensamentos. Sempre tento ao final do dia escrever algo que foi bom no meu dia, que eu sou grata. Literalmente colocar para fora como foi, como foi aquele dia, como eu tô me sentindo naquele dia. E com isso torna também um método terapêutico. Por que que usar o planner, então, ou um caderno, enfim, seja lá para anotar compromisso ou para exercer a gratidão é importante? Porque tu tira da tua cabeça todo esse embolamento de informações e coloca num papel, e o ato de fazer aquilo ali já organiza a tua mente. Às vezes a gente acha isso uma bobagem, nossa, eu tô com tudo aqui já pensado. Experimenta passar para o papel. Com certeza isso vai dar uma limpada no teu cérebro e fazer com que tu consiga focar em outras coisas, porque o importante vai estar ali. Também outra coisa que funciona muito eu tenho uma agenda no celular, que eu coloco ela bem aqui na tela de início, e aí sempre que vem, sei lá, eu agendei alguma coisa, ou eu lembro que eu tenho que fazer uma coisa até tal dia, eu coloco nela e depois eu passo pro papel para não esquecer. Então, ter essa instantaneidade também de anotar as coisas é muito importante. Porque não é uma questão de confiança ou não na própria memória, a gente realmente recorda das coisas, né? Às vezes não. Mas é uma maneira de organizar a própria cabeça, dar um espaço maior para a mente focar em outras coisas que precisam da atenção naquele momento, né? Sabe aquela situação que a gente está sentado ali, relaxado, meu Deus, lembrei de uma coisa, preciso resolver isso agora, então é para não passar por isso. E tendo a mente mais focada no que a gente está fazendo, é muito mais provável que a gente tenha mais excelência, né? Que as coisas saiam mais conforme o esperado e a gente não tenha tantos imprevistos. O quarto hábito tá batido para todo mundo sabe que é importante, mas é sempre bom relembrar por que que a gente precisa tanto fazer isso, que é a atividade física, né, gente? Eu gosto muito de me exercitar, nem sempre foi assim, porque justamente eu não tinha experimentado de todos os benefícios que a atividade física traz para a vida de um ser humano. É inacreditável. Primeiro, né, você precisa encontrar uma atividade física que goste. Eu gosto de várias porque me dei a oportunidade de experimentar várias durante o tempo necessário para sentir os efeitos positivos dessa atividade física. Então, isso é muito importante, né? Não espere ali começar a fazer uma atividade física hoje e achar que é ótimo hoje, não, né? Não tenho tempo suficiente ainda de maturação do hábito, não tenho tempo suficiente ainda do teu corpo
te dar o retorno, te dar o efeito positivo daquela atividade física. Então, demora um pouquinho mesmo. Mas por que que a atividade física é tão importante? Primeiro, por todos os benefícios que a gente conhece, né, gente? Nosso corpo foi feito para se exercitar. Assim, uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, gostando ou não, é que não dá para viver sem atividade física. É uma coisa inaceitável para qualquer ser humano adulto, né? Uma criança também, é óbvio, eu quero dizer adulto no sentido de escolha, escolher o que é bom, não o que se gosta, isso é importante. Mas o que acontece é que a atividade física, ela tem todo aquele efeito físico, né? De melhora do sono, uma coisa já emenda com a outra, né? Melhora a nossa produtividade, uma coisa já. Entende? Ela tá interligada com tudo, principalmente com a nossa saúde mental também. Colocar uma meta possível de atividade física, uma meta que faça sentido para a tua rotina, vai ter um efeito estrondoso no longo prazo e no curto também. Por quê? Por exemplo, vou dar o meu exemplo atual. Depois que meu filho nasceu, né? A gente tem toda aquela dificuldade de voltar a se exercitar. Eu sempre fiz muito mais musculação do que outra atividade física. Então eu quis fazer algo que coubesse dentro da minha rotina para minha realidade, que foi começar a correr. Por quê? Que eu, né, estava num condicionamento físico péssimo. Não conseguia correr por 10 minutos. Então, eu peguei aquele hábito pelo tempo, porque eu precisaria de 20 minutos para fazer um treino de corrida, eu podia fazer na rua da minha casa, não tinha questão do deslocamento para academia, que demoraria mais tempo, né? E eu precisava estar mais tempo em casa. Não estou em momento algum dizendo que a musculação não é importante, né? Só estou dizendo que a corrida encaixou nesse momento da minha vida. Justamente por isso que a gente tem que pensar na realidade que a gente vive e não querer abraçar tudo ao mesmo tempo, mas dar os baby steps, né? Os pequenos passos para depois lá na frente construir algo mais sólido. Então, o que eu fiz foi começar a correr esses 20 minutinhos ali, 2, 3 vezes na semana. E foi horrível no começo, óbvio, eu tava sem condicionamento, eu tinha que parar para caminhar toda hora. Mas o que aconteceu? Eu comecei a sentir os efeitos positivos disso, não só no meu corpo, que começou a voltar um pouco mais ao normal, mas eu queria melhorar a minha performance. Depois de 1, 2 meses, 3 meses, depois que eu participei da minha primeira prova, que foi só na brincadeira a minha primeira prova, eram 3 quilômetros, eu caminhei, corri, caminhei, corri. Depois que eu participei daquela prova, virou uma chavezinha e eu pensei, caraca, eu quero melhorar a minha performance, eu quero correr melhor mesmo, quero correr 3 km sem parar, quero correr 5. E aí eu comecei a melhorar a minha alimentação. Eu comecei a melhorar a frequência dos meus treinos, eu comecei a levar mais a sério a planilha de treinos que eu tinha, porque eu não levava tanto, né? Enfim, eu comecei a colocar isso como uma prioridade. E hoje em dia a corrida é um hábito consistente na minha vida, juntamente com dormir melhor para correr melhor. Tá vendo como uma coisa emenda na outra? Dormir melhor, comer melhor, tomar mais água. Todas essas coisas, elas no final, todos esses bons hábitos, eles vão se autoligando, porque eles estão todos relacionados. Outra coisa interessante de falar, saúde mental. A gente, infelizmente, né, tem tantos problemas de saúde mental no mundo, cada vez mais, né, problemas relacionados à nossa mente, e uma coisa importantíssima não é levada em consideração na maioria das vezes, que é o nosso intestino, né? Tem toda a função do eixo cérebro-intestino. A nossa saúde intestinal está intimamente ligada com a nossa saúde mental. Então veja como uma coisa está ligada com a outra. A atividade física vai melhorar a tua saúde mental, a tua alimentação também, que vai melhorar o teu sono. É um ciclo de coisas boas. Todos esses hábitos, eles vão puxando uns aos outros, porque a gente vai sentindo a mudança à flor da pele. Tem aquele ditado que eu gosto bastante, que é: a gente não se contenta com o bom depois que conhece o ótimo. Então, uma vez na vida que tu experimentou ter uma rotina, ainda que simples, são pequenos hábitos, né? Mas que surtiram efeitos positivos na tua saúde, na tua cabeça, na tua rotina, na tua produtividade, tu não quer mais voltar ao estado de inércia. Tu quer a movimentação, tu quer a melhoria contínua, tu quer a evolução de fato. E isso é muito legal. Eu falei que o último hábito era o mais importante. Por favor, presta atenção nisso. Esse hábito, na verdade, não é só um hábito, é algo que a gente já tem dentro de si, mas muitas pessoas ignoram, que é a curiosidade. Por que curiosidade? É o hábito de buscar informação. Gente, vocês não têm noção. Eu busco informação
para tudo. E é por buscar informação que hoje eu consigo compreender muitas dessas coisas, lendo artigo científico, livros, buscando de fato entender o que se sabe sobre essas coisas e aplicar na minha vida buscando melhorias. Por que que eu digo isso? Qualquer dúvida que surge na minha cabeça, qualquer dúvida relacionada a qualquer coisa, eu pesquiso, eu procuro entender. Isso é libertador. É libertador demais. Por quê? Isso te coloca no controle do que tu precisa controlar da própria vida, porque tem coisa que a gente não controla mesmo. Mas, por exemplo, quando eu busco informação, eu estou me tornando consciente da situação. Eu estou me tornando consciente do que eu estou buscando. Eu estou tendo informação suficiente para fazer escolhas. Quando a gente não tem informação, seja lá sobre o que for, sobre saúde, sobre dinheiro, enfim, nós não temos o poder de escolha, porque a gente não sabe os prós e os contras. A gente não sabe o outro lado da moeda, a gente não parou para pensar. Então, a informação, ela é libertadora, porque ela te torna responsável pela própria vida. Eu digo isso porque qualquer coisa que acontece, às vezes acontece alguma coisa no meu cotidiano e tal, e eu vou lá e pesquiso, eu consigo antecipar problemas, eu consigo buscar soluções, eu consigo ligar situações. Então, buscar informação, eu acho que é a ferramenta mais importante para qualquer coisa na vida. É a gente parar para entender as coisas, entender de onde as coisas vêm, para onde elas vão. Eu gosto muito de ter no meu celular, e eu tenho o aplicativo do ChatGPT, por exemplo, ou outros aplicativos de pesquisa, né? Vem uma dúvida ali, sei lá, às vezes eu pesquiso umas coisas super aleatórias, mas são importantes para minha compreensão, né? Como, por exemplo, essa questão do sono. Então, olha que interessante. Eu busquei informação sobre o meu sono. Esse é um exemplo, tá? Mas isso serve para absolutamente tudo. Eu busquei informação sobre o meu sono, ele não estava legal, e eu fui tentar entender o que estava acontecendo. Eu entendi, apliquei e funcionou. Com isso, eu não só melhorei a minha rotina, a minha saúde, a minha produtividade, como eu melhorei a vida de várias outras pessoas que estão ao meu redor. Porque eu estou mais saudável, eu estou mais disposta para atendê-los, né, para servi-los, enfim. Então, quando a gente busca informação, a gente não só melhora a si, mas tem um efeito de cascata, né, tem um efeito dominó na vida e das outras pessoas, até mesmo na sociedade. Nós nos tornamos pessoas mais conscientes do que a gente faz, do que a gente consome, do que a gente escuta. Nos tornamos mais pensantes, digamos assim. A gente consegue processar melhor as informações e fazer as escolhas que são necessárias. Então, se eu puder dar um conselho para qualquer pessoa nesse mundo, é, por favor, busque informação. Pode ser a coisa mais banal que vier na tua cabeça. Por exemplo, sei lá, hoje eu pesquisei sobre o nascimento dos dentinhos do meu filho, que, enfim, estava demorando e a gengiva dele estava assim. Entendeu? Peguei informação básica. Eu não estou dizendo que isso anula procurar um profissional. Muito pelo contrário, tá? Ter informação vai te levar ao profissional certo. Porque tem muito profissional ruim também. Então, o momento que tu já vai preparado, por exemplo, num médico, profissional da área da saúde ou um profissional de qualquer área, tu já tem o básico de conhecimento para saber se aquele profissional vai fazer um bom trabalho ou não. Então, para mim, esse é a base dos outros hábitos, porque se tu busca conhecimento, se tu busca estar atualizado, se tu busca responder as próprias perguntas, entender o porquê das coisas, né? Parar para estudar o que pessoas já se debruçaram por tempos, anos às vezes, para compreender um fenômeno, para compreender algo, tu pode aprender com elas e estar literalmente consciente da tua vida. Então, esses são os 5 hábitos que eu queria falar hoje. Eu agradeço muito por ter ficado até o final desse vídeo. Se tu gosta desse tema de desenvolvimento pessoal, se inscreve no canal, deixa um like e pode também colocar nos comentários o que tu gostaria de ver nos próximos vídeos. Um abraço!